Fala comigo, estudante. Lucas 16 e o nosso desafio continua. Nós começamos com uma parábola um pouco intrigante e talvez você encontrou uma certa dificuldade de compreender o sentido dessa primeira ilustração que Jesus vai utilizar para poder ensinar princípios como vem fazendo ao longo de toda a sua trajetória. A famosa parábola do administrador infiel levanta aqui alguns questionamentos que são naturais se nós fizermos uma leitura rápida. Talvez alguns ficaram pensando, será que Jesus está elogiando a desonestidade desse gerente, desse administrador? Será que ele está validando de alguma forma a corrupção desse administrador? Seria isso que Jesus está fazendo? Porque nitidamente nós vemos que ele está fazendo um certo elogio no cenário geral ao que esse homem fez. Mas onde é que está a ênfase e onde é que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio para entender o propósito de Jesus ao contar essa história e ao fazer esse destaque como sendo algo positivo em relação à postura do administrador? Ele está reconhecendo aqui a prudência desse homem, a sagacidade desse administrador em se preocupar com o futuro. Ele tinha acabado de saber que perderia o seu serviço, perderia a sua estabilidade, perderia o seu plano de saúde, perderia o seu fundo de garantia, perderia o seu plano odontológico, perderia o seu vale alimentação, e esse homem tinha uma família para cuidar. Vamos imaginar um cenário bem completo. O que ele iria fazer após sair daquele serviço? E ainda mais se ele sai com uma demissão por justa causa. Seria muito difícil ele encontrar um bom serviço em uma outra localidade, talvez uma área semelhante ao que ele já fazia. Então, com muita prudência e de forma antecipada, ele se preocupa em como é que ele poderia preparar a estrutura necessária para que ele conseguisse viver bem, mesmo após a sua demissão. E nós vimos que ele chama os devedores do seu patrão e faz uma redução no valor da dívida que cada um deles tinha, com a intenção de que depois essas pessoas o recebessem bem, o tratassem bem, pudessem ampará-lo de alguma forma quando ele precisasse de ajuda. O grande ponto aqui que Jesus tem em mente é: quem diria se os cristãos, assim como esse administrador, se preocupassem, tivessem essa mesma mentalidade em relação às questões espirituais? Quem dera se os cristãos vivessem o hoje com a sua mente no amanhã, com a sua mente na eternidade, com essa precaução, com essa prudência que nós estamos vendo aqui por parte do administrador. É aqui que está a ênfase e aqui é o ponto central desse elogio que Jesus faz. Uma definição que nós vamos fazer para compreender com mais clareza esse desenvolvimento aqui é a definição de riqueza injusta. O que seria essa riqueza injusta? Porque ele está recomendando a usar essa riqueza injusta para um propósito específico, mas o que seria ela? Ele está comparando a riqueza material, a riqueza aqui do mundo, com a riqueza da eternidade. Então, riqueza injusta aqui seria a riqueza terrena, aqui do mundo, a riqueza material, literalmente. E o que ele tem em mente, então, é: se nós não somos dignos, nós não estamos aptos para administrar a riqueza terrena, essa riqueza injusta, em um certo sentido, como nós receberemos a riqueza celestial, a riqueza divina, a recompensa eterna, os nossos galardões? De alguma maneira, ele faz esse contraste aqui entre algo aqui do mundo, algo finito, algo que se corrompe, algo que sofre com a inflação, que sofre depreciação ao passar do tempo, e de um outro lado, ele está falando da riqueza eterna. Então, é nesse sentido que ele está nos recomendando a investirmos a riqueza injusta
riqueza terrena, o nosso dinheiro, nosso patrimônio, em cultivarmos um vínculo com pessoas, né? Criarmos amizade, servirmos as pessoas com essa riqueza material, para fazer amigos, para servir, para usar misericórdia, porque depois disso nós seremos recebidos na eternidade. É o que nós aprendemos aqui. A eternidade é referida como tabernáculos eternos, ainda nesse período de transição entre as pessoas que viviam sob o regime da lei, tinham os rituais, os sacrifícios e iam até um local comum, chamado de tabernáculo, para oferecer sacrifício a Deus, para adorar a Deus. Ele utiliza essa expressão, tabernáculos eternos, se referindo à eternidade, se referindo à vida eterna que nós, que nós vamos receber. Depois disso, ele faz uma repetição do que ele já pregou no Sermão do Monte. Não sirvam a Deus e as riquezas. É impossível você conseguir ter um jogo de cintura para administrar-se. Ou o Senhor da sua vida será o dinheiro, ou o Senhor da sua vida será Deus. Não dá para trabalhar simultaneamente para esses dois senhores. Depois disso, nessa mesma parábola, ele fala sobre a nossa fidelidade. Ela deve ser proporcional, ela deve ser adaptável. Em que sentido? Você já ouviu falar certamente que o dinheiro muda as pessoas, não é? O dinheiro corrompe a todos, o dinheiro muda. Todo mundo, por mais simples que seja, por mais honesto, quando tem acesso a muito dinheiro, a muita riqueza, essa pessoa terá o seu caráter, o seu estilo de vida transformado. Mas será que isso é uma regra? Reflita. Será que isso é algo que o cristão consegue evitar? Será que o cristão não pode continuar humilde e honesto, mesmo tendo diante de si muito dinheiro? Eu acredito que a resposta é um sim, um forte sim. Se não fosse, Jesus não daria essa ordem de sermos fiéis no muito, da mesma forma que nós somos e fomos fiéis até o momento dessa transição no pouco. Então é possível sim que nós não sejamos vítimas da generalização e pensemos que não, existe um limite, existe um teto. Daqui para frente ninguém consegue se manter honesto, se manter humilde e alguma coisa relacionada a virtudes positivas, como as mencionadas aqui. Segundo lugar, nós temos um confronto direto de Jesus com os religiosos. E a primeira coisa que ele fala é: a espiritualidade de vocês é artificial. Ela é sintética. Vocês ficam procurando se passar por inocentes diante dos homens, vocês ficam tentando se justificar com obras diante das pessoas, mas vocês estão ferrados em um certo sentido, porque Deus vê o coração. Ele conhece o coração podre e petrificado que vocês têm. Então, não existe muita saída. Espiritualidade artificial é aquilo que eles tinham. Em segundo lugar, Jesus diz que eles estavam com um foco errado. Jesus está direcionando eles a virar o seu pescoço e tirar o foco um pouco da lei e dos profetas. Ele está direcionando o olhar deles agora para o Evangelho e diz que até João, o que estava em vigência a todo vapor e só existia aquilo, era a lei e os profetas. Mas agora o ápice da revelação de Deus tinha chegado, o Evangelho, a mensagem do reino, e eles precisariam então não desprezar a lei e os profetas, mas ver como elas, a lei e os profetas, se completam com a chegada do Evangelho. Tanto é que eles não deveriam desprezar a lei, que ele disse que nem um tio dela passaria. Então, ele está redirecionando o olhar, o foco, para que eles observem, acolham, entendam, estudem e experimentem os efeitos do Evangelho na íntegra. Depois disso, nós vimos em terceiro lugar que adultério no Evangelho também é adultério. No tempo da lei era adultério, largou da sua mulher,
do seu marido, sem uma justa causa, como nós veremos ainda no Evangelho de Mateus, arrumou outra, adúltero, não tem outro rótulo. É isso que Jesus retifica aqui, dizendo que esse mandamento continua em vigência. Em quarto lugar, nós temos a famosa história do rico e do mendigo. Lázaro aqui é o indivíduo que viveu uma vida miserável, mas quando partiu dessa vida para a eternidade, foi para um lugar de descanso. Usando a típica figura e conhecida figura de Abraão, Jesus disse que ele foi para o seio de Abraão. Na eternidade ele não teve que enfrentar a condenação. E aqui nós conhecemos muito bem essa história. Eu quero me dedicar a ver algumas qualificações do inferno, esse local de condenação. Primeiro lugar é que esse é um lugar real. E por mais óbvio que seja isso, porque está na Bíblia, é preciso nós destacarmos, porque muitas pessoas estão dizendo por aí afora, não, Deus não faria isso. Poxa, Deus é amor, Deus é graça, é misericórdia, é bondade. Ele não faria um local terrível desse, programado para torturar, programado para castigar, para punir. Não, o Deus que eu conheço não faria isso. Ele fez. O inferno é um lugar real. Ele existe. Segundo lugar, o inferno é um lugar de tormento. 4 vezes essa expressão aparece nessa história. Nós estamos treinando aqui o nosso olhar a ver a ênfase em relação a palavras repetidas. Na nossa última avaliação, nós vimos como a alegria apareceu pelo menos 6 vezes naquela sessão dos achados e perdidos, você se lembra disso? E aqui nós temos 4 vezes aparecendo essa expressão. O inferno é um lugar de tormento, de sofrimento, de dor, de ranger de dentes, tamanha intensidade do sofrimento que os indivíduos que tiverem que ir para esse local terão que enfrentar. Terceiro, o inferno é um lugar sem porta de saída, um lugar que não permite a fuga dos seus hóspedes. Quando aquele homem está considerando um diálogo ou uma ajuda ali que vem do alto para ele, ele é repreendido com a seguinte informação: há um abismo, há um buraco entre nós que nos separa. Quem está na vida eterna não pode passar para o inferno, para a condenação eterna. Da mesma forma que os de baixo não podem passar para cima. Entrou, não há como sair. Não há intercessão de vivos que seja suficiente para tirar uma alma da condenação eterna. Isso é algo impossível quando nós analisamos o que a Bíblia fala sobre a condenação eterna. Um lugar sem porta de saída. E em quarto lugar, um lugar que preserva a memória. Observe que aquele homem se lembra muito bem da sua vida terrena. Ele se lembra de Lázaro, ele se lembra dos seus irmãos e se preocupa com o destino eterno dos seus irmãos. E olhe que a nossa memória, a memória daqueles que forem para a condenação eterna, será utilizada como uma ferramenta de tortura. Em que sentido? Imagine todas as pessoas que irão para lá, tendo insights, relembrando talvez quantos episódios, quantas oportunidades tiveram de ler a palavra e se decidirem, quantas pregações ouviram, quantos convites para participar de um culto na sua igreja eles ouviram, quantas vezes você pregou o evangelho para ela e ela vai ver diante dos seus olhos todas essas vezes e vai ficar se lamentando, vai ficar se contorcendo de remorso, de arrependimento, porque não se decidiu e não abraçou a oportunidade que tiveram. Ele lembra com perfeição e até mesmo isso na condenação eterna será usado como uma ferramenta de tortura. Nós poderíamos classificar mais detalhes, mais características aqui, mas eu acredito que todos conseguiram perceber a natureza desse local. Um local terrível, de tormento como nós vimos, e que nenhum de nós
jamais, no pior dos cenários, podemos considerar a hipótese de passarmos a eternidade em um local como esse. Você ainda não tem certeza do seu destino eterno? Você sabe o que tem que fazer. Creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados, confesse Ele como seu Salvador e passe a desfrutar da segurança eterna. Carimbe o seu passaporte de entrada nos céus.